paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like e, se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica que trata sobre a unidade da igreja. Essa dinâmica tem como objetivo demonstrar a importância da unidade da igreja e nós vamos usar uma espécie de alegoria com o corpo humano, tá? Que é justamente isso que o apóstolo Paulo compara à igreja. E para isso você vai precisar de alguns materiais que eu considero de suma importância. Olha aqui, eu coloquei um homem e uma mulher, tá? Inclusive eu vou deixar isso na descrição do vídeo para que vocês possam imprimir caso queiram, ou até mesmo você pode usar esse desenho que é fácil de fazer num quadro bem grande. Enquanto maior, melhor ainda. Tá? Se você quiser fazer numa cartolina também, melhor ainda, gente. Enquanto maior, fica bem melhor, tá certo? Então a gente tem aqui um homem e uma mulher, tá? Vocês podem usar numa classe de mulher ou podem usar na classe de um homem, tranquilamente. Mas também eu fiz alguns recortes aqui, ó, de partes do corpo humano. Aqui tem o quê? Tem mão, tem nariz, tem pé, tem olho, tem nariz, aqui tem braço, tem perna, tá? Recortes do corpo do ser humano. E vai precisar também de fita adesiva, tá? Para usar na hora da dinâmica. Muito bem. E então, você vai começar essa dinâmica primeiro apresentando os desenhos, né, que eu mostrei para vocês, esse desenho do corpo humano para toda a turma, e vai ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos mais ou menos do 12 até o 27. Leia isso em voz alta, ou então peça para que um aluno, ou os alunos leiam, né, um versículo, outro lê outro versículo, cada um lê um versículo. Melhor ainda, porque todos participam. Onde aí esse texto, Paulo compara a igreja com o corpo humano, com o corpo de Cristo. E aí você vai explicar que assim como o corpo, ele é composto por muitas partes diferentes, como nariz, pé, mão, orelha, né, braço, perna, olho, tá? Boca. São várias partes do corpo humano. Então, assim como o corpo humano, ele é formado por vários membros diferentes e cada um desses membros tem um papel único e essencial no corpo como um todo, então você vai explicar isso para os seus alunos, tá certo? E aí você vai distribuir esses recortes que eu mostrei para vocês da parte do corpo humano para que os seus alunos possam ficar com ele guardadinho na mão, tá? Então, você vai pedir que os seus alunos venham ao desenho do corpo humano e possa colar próximo daquele corpo humano que está desenhado, eles vão colar essa parte do corpo humano aqui, ó. Eles vão colar próximo. Ah, se ele pegou, por exemplo, um pé, ele vai colar perto do pé do corpo humano, né? Se ele pegou uma orelha, vai colar perto da cabeça, certo? Desse corpo aqui, ó, que vai ser desenhado ou então impresso. Se puder desenhar, ainda é melhor, tá? E então eles vão colando. E aí, à medida que cada aluno cola essas partes, é importante que você já vá discutindo brevemente a importância daquela parte para o funcionamento do corpo. Muito bom isso. E aí você vai mostrando a unidade do corpo dentro desses aspectos. Olha, como é que pode, né? Uma orelha. Já pensou, irmãos, se um corpo não tivesse a orelha? Já pensou se o corpo não tivesse olho? Já pensou se o corpo não tivesse boca para a gente estar conversando aqui? Qual a importância que isso tem? Como isso dá uma unidade para o corpo? Então vai mostrando, né, como a mão, como o pé, como o braço, como a perna, como cada coisa ele passa a fazer parte do corpo e como isso une o corpo, faz com que o corpo ele possa ser único. Isso é muito importante, irmãos. Para você ter uma ideia, por exemplo, você está deitado ou em um local, se uma muriçoca, que a gente chama mosquito, né? Mas se uma muriçoca picar você, de imediato o seu cérebro identifica o local onde foi picado. Então, e isso demonstra o quê? Uma unidade do corpo.
né? Porque a informação de imediato é levado via sistema nervoso para o seu cérebro. E de imediato você identifica. Então, há essa unidade no corpo, né? Se você vai andando, né, e corta o pé, ou bate com o braço, leva uma pancada, a dor de imediato dói no corpo inteiro, não é verdade? Se você sofre um acidente, todo o corpo sofre, não é só aquela parte. O corpo como um todo sofre. Isso mostra o quê? A unidade do corpo de Cristo. Então, depois que os seus alunos terminar essa atividade de sair colando cada parte do corpo, eu coloquei aqui, irmãos, algumas. Por exemplo, aqui não tem boca, mas vocês podem pegar uma boca na internet, tá? Partes que vocês querem e não tem aqui. Na internet tem de monte. Só é você botar o nome da parte do corpo e vocês vão encontrar facilmente, tá? E então, como eu disse, né? Depois que todas as partes do corpo forem identificadas no desenho, aí você vai perguntar para o seu aluno o seguinte: por que cada parte do corpo ela é importante? Deixa eles refletirem sobre essa pergunta. E em seguida você vai perguntar: o que aconteceria se uma parte do corpo não funcionasse corretamente? O que será que ia acontecer? Essas perguntas reflexivas, irmão, é muito boa. Sabe por quê? Porque cada parte do corpo representa um deles, não é verdade? Então, o que aconteceria se uma parte do corpo não funcionasse? Isso tudo, irmão, é uma forma de refletir como o corpo ele tem essa unidade, tá certo? E a terceira pergunta é: como isso se relaciona com a unidade da igreja? Olha, né? Então tudo isso é importante. Então você vai ouvir os seus alunos, ouvir as argumentações deles, e eles vão começando a refletir de como isso é importante dentro da questão da unidade do corpo de Cristo. E aí você vai destacar que assim como cada parte do corpo tem uma função específica e é vital para o funcionamento de todo o corpo, cada membro da igreja tem um papel importante, tem um papel único para a unidade desse corpo, para que esse corpo funcione bem. Logo em seguida, irmãos, depois de todo esse questionamento, entregue para o seu aluno uma folha de papel em branco e aí eles vão ter a responsabilidade de escrever nessa folha de papel em branco como eles se veem contribuindo para a unidade do corpo de Cristo, que é a igreja. E aí você vai incentivar eles a pensar nos seus dons, nos seus talentos e como eles podem usá-los para o bem da sua igreja, da sua comunidade de fé. Depois que eles terminarem de escrever isso, convide os seus alunos a compartilhar suas reflexões com todo o grupo, com toda a turma. É muito importante que você facilite uma discussão sobre cada membro, né, quando ele faz parte dessa unidade e como cada um pode apoiar os outros a trabalhar em conjunto para fortalecer a unidade da igreja. Então, gente, você pode encerrar essa atividade convidando os seus alunos a imaginar por um momento como é um corpo humano. Parar um pouquinho depois de toda a reflexão. É uma criação muito complexa, mas ao mesmo tempo é uma criação muito maravilhosa. Cada parte, desde a menor até a maior, dos órgãos humanos, tem uma função específica, mas ao mesmo tempo essencial para a unidade de todo o corpo. Se uma única parte do corpo falha, todo o corpo sente. O olho não pode dizer para a mão, eu não tenho necessidade dela. Nem a cabeça pode dizer aos pés que não tem necessidade dele. Cada parte tem o seu propósito e o seu valor dentro do corpo. Paulo usa essa analogia para falar sobre a unidade da igreja. Assim como um corpo ele é formado por muitos membros, cada um tem a sua função. E a igreja é composta por muitos indivíduos, cada um com seus dons, com seus talentos, que foram dados pelo próprio Deus. Nenhum membro é mais importante do que o outro. Cada um é necessário para o funcionamento saudável do corpo de Cristo. Quando nós pensamos na unidade da igreja, nós devemos lembrar que não se trata apenas de estarmos juntos,
de forma física, mas também de trabalharmos em harmonia, de vivermos dentro dessa harmonia, dessa unidade, reconhecendo e valorizando os dons dos outros, reconhecendo o valor e os dons do meu irmão, da minha irmã. Cada um de nós tem um papel único na igreja. Talvez você seja alguém com um dom do ensino, ou talvez com o dom do canto, né? De cantar. Outro pode ter o dom da hospitalidade. Alguém pode ser um grande ouvinte, enquanto o outro tem o coração para servir aos necessitados. Então, gente, a beleza do corpo de Cristo está nessa diversidade. Nós somos diferentes, mas essas diferenças nos torna um complexo, mas ao mesmo tempo nos une. Deus, na sua sabedoria, essa sabedoria infinita, ele distribuiu dons diferentes a cada um de nós, para que nós possamos complementar e apoiar uns aos outros. Quando nós usamos esses dons em conjunto, nós refletimos a plenitude do amor de Deus e da sua obra aqui no mundo. No entanto, a unidade não é algo que acontece de forma automática. Não, ela requer esforço, ela requer humildade, ela requer amor. Nós devemos estar dispostos a reconhecer a importância de cada membro e encorajar uns aos outros a trabalhar juntos pelo bem comum do corpo de Cristo, né, que é a igreja. Isso significa deixar de lado os nossos orgulhos, o individualismo e abraçar a visão de Deus para que a igreja, o corpo de Cristo, unido, possam trabalhar em harmonia. Então, leve os seus alunos a refletir no momento da dinâmica do seu ensino como eu posso contribuir para a unidade da minha igreja? Que dons e talentos Deus me deu que podem ser usados para edificar o corpo de Cristo, que é a igreja? Como eu posso apoiar, como eu posso encorajar os meus irmãos, as minhas irmãs em Cristo Jesus? Ore, ore para que Deus dê um coração humilde e um espírito disposto a servir a cada um dos seus alunos. Peça a Deus que revele como os seus alunos podem usar esses dons que eles receberam de Deus para promover a unidade e a saúde do corpo de Cristo. E para que os seus alunos possam lembrar sempre de, assim como o corpo humano, cada parte é importante e necessária. E juntos nós sermos o corpo de Cristo, chamados a viver e a trabalhar em unidade para a glória de Deus. Que o Senhor nos ajude a ser um corpo unido, refletindo o seu amor, a sua graça no mundo ao nosso redor. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.